A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a amada igreja, nesse momento, a abrir as Escrituras Sagradas em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Um episódio que é conhecido como a primeira Páscoa. Nós precisamos compreender uma verdade da ressurreição. Hoje o nosso Senhor ressuscitou e nós precisamos reconhecer que no domingo como esse o nosso Senhor ressuscitou. E essa verdade está dentro da compreensão da Páscoa. Só que a maioria dos cristãos evangélicos, isso pode incluir você e eu, até certo momento, não possuem uma compreensão bíblica da Páscoa. Então, à medida que essa exposição for progredindo, eu espero que você compreenda como que nós temos uma perspectiva pequena, ou, digamos assim, pequena e inconsciente, talvez, inconsistente, seja a palavra mais apropriada, da Páscoa. As crianças estão lá embaixo agora, o pastor Wanderson vai conduzir o momento ali com elas de exposição, e ele vai ensinar às crianças o que é a Páscoa. E muitos pais têm os seus filhos lá embaixo. E talvez quando conversarem, possa dar um erro de comunicação. Mas para isso não acontecer, é importante que você entenda também o que é a Páscoa. E por algumas razões óbvias, que você mesmo vai perceber no decorrer da exposição, eu espero que os irmãos possam ser honestos no decorrer que a exposição for seguindo, de como nós não damos o devido valor à Páscoa. A gente acha que por celebrar um período como esse, ora, sexta-feira nós nos reunimos aqui, meditando sobre as 7 palavras da cruz. No sábado, nós meditamos no silêncio de Deus após a morte do seu filho. E no domingo como esse pela manhã, nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor e celebramos. Mas por que fazemos com tanta ênfase nesse período? E talvez essa seja a pergunta que você deva levar no seu coração. Por que nós nos preparamos na sexta, no sábado, fazemos a Lectio Divina domingo pela manhã, como fizemos há pouco, a leitura orante das Escrituras, guardamos e preparamos o nosso coração para refletir na ressurreição? Não é isso que estamos fazendo aqui? Guardando o nosso coração e reservando o nosso coração para refletir na ressurreição. Mas por que fazemos isso com maior peso nessa data em que, de certa maneira, o comércio, está concorrendo aí, vendendo ovos de Páscoas, a figura do coelhinho e aquela coisa toda que você já sabe que não é Páscoa, que não é o significado da Páscoa. Bom, a Páscoa foi instituída por Deus, irmãos. E a Páscoa foi instituída por Deus quando o povo de Deus estava escravo no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito com o povo ainda escravo. E o objetivo da Páscoa é marcar a libertação do povo de Deus através de um ato soberano do poderoso Deus, mostrando como Deus intervém na história a fim de salvar o homem. Na incapacidade daquele povo
de se libertar das garras de Faraó. E isso é importante que você entenda. O que nós temos no Egito? Uma incapacidade do povo de Deus de se libertar das mãos de Faraó. Vai lá Moisés e conversa de um jeito? Não vou libertar. Vai lá Moisés e conversa de outro e ele diz? Não, eu não vou libertar. De modo que você vê a opressão do povo de Deus e ao mesmo tempo a incapacidade deles de saírem daquela condição. Quando que o povo de Israel sai da condição de escravo? Quando? Quando Deus intervém na história. Quando a poderosa mão de Deus entra e faz o sobrenatural. Quando Deus entra na história e faz o que nenhum homem seria capaz de fazer. Deus envia aquelas 10 pragas no Egito. Cada uma dessas pragas combatendo os falsos deuses que eles adoravam ali. E a última dessas pragas, muito significativa. A 10ª praga era a morte de todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais. Todos os primogênitos naquela noite, quando Deus passasse junto com o seu vindigador, junto com o seu destruidor. Veja que o texto diz que é Deus quem passa lá. Todos os primogênitos que não tivessem, a sua família não tivesse passado o sangue de um cordeiro sem mácula nos umbrais das portas, morreriam. E foi o que aconteceu. Inclusive, o filho de Faraó, o primogênito dele, aquele que se assentaria no trono e daria continuidade ao seu legado, é morto nessa mesma noite. Porque ele não tinha algo. O que ele não tinha? Não tinha a intervenção de Deus, o favor de Deus por ele. Não tinha o sangue do cordeiro. Então isso tem muito a ver com o que é a Páscoa. E agora, nesse momento, eu convido você a ler comigo o texto que chamei vocês a abrirem, Êxodo, capítulo 12. Leremos do verso 1 a 12 nesse momento. E eu peço que você dê toda a sua atenção, porque essa exposição aqui, ela depende muito do que eu falo no início, no meio e no fim. Então, se você é daquele que pega o sermão lá para o meio, para o final, que, opa, eu estou na igreja, agora eu vou ouvir aqui. Você não vai entender, porque tudo que nós vamos falar aqui no início é importante para você entender lá o final, tá bom? Então, preste bastante atenção desde agora. Olha o que diz o texto da Sagrada Escritura em Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 12. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. Assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar,
com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. Atenção para o final do verso 11. É a Páscoa do Senhor. Quando falamos de Páscoa, é necessário colocar isso. Do Senhor. Você vai já entender o porquê. É a Páscoa do Senhor. Verso 12. Por quê? Naquela noite passarei. O que significa Páscoa? Passar. Passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos a Deus em oração, pedindo auxílio e iluminação? Precisamos. Oremos. Santo Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Ela é viva e eficaz. E o nosso clamor, o nosso pedido, Senhor, é que Tu fales, Senhor, conosco. Que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento do nosso coração. E que nós venhamos a compreender o que é a Páscoa do Senhor. E vivê-la, Senhor. Celebrar essa Páscoa para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu faço essa pergunta inicial para você. O cristão pode celebrar a Páscoa? Sim ou não? Se você for na internet aí, você vai ver pastores, inclusive reformados, que vão dizer assim, o cristão não celebra a Páscoa. Você já viu algum vídeo assim? Por aí? Já? Tem uns irmãos balançando a cabeça que sim. Aí alguns irmãos ficaram em dúvida e perguntaram, pastor, o cristão celebra a Páscoa? Irmãos, a gente deve compreender que Páscoa. A pergunta é, qual Páscoa? Adiantando a resposta para você, nós não podemos celebrar a Páscoa. Mas adiantando a pergunta para você, nós podemos celebrar a Páscoa. Como assim, pastor? O senhor está ajudando ou complicando a gente? O senhor quer que a gente saiba o que tem que fazer ou não tem que fazer? Celebra ou não celebra? A pergunta é, qual Páscoa? É essa a pergunta que a gente deve fazer. Essa Páscoa que é instituída aqui no Êxodo, nós não celebramos mais. Você mata algum cordeiro? Você come pão sem fermento? Você come ervas amargas? Você observa esse rito? Você passa sangue nos umbrais da sua porta? Essa Páscoa, nós não celebramos. Que Páscoa? Nós podemos chamar assim, só para organizar, a Páscoa judaica. Nós não celebramos. Mas essa Páscoa ela é muito importante para que nós entendamos a Páscoa que nós devemos celebrar. Porque há uma Páscoa, assim, para nós celebrarmos. Há uma Páscoa para nós nos alegrarmos. Há uma Páscoa para nós a reconhecermos. E sabe qual é a bem verdade? É que por vezes o nosso pensamento está muito mais preso à Páscoa da sombra do que a Páscoa da realidade. Porque essa Páscoa judaica, ela é a Páscoa da sombra. Ela é a Páscoa tipológica. Ela só aponta para a verdadeira Páscoa. E por vezes o nosso sentimento é de guardar a antiga Páscoa e não de guardar a verdadeira. E você diz, não, pastor, eu sei qual é a verdadeira Páscoa. É ela que eu observo. Hoje meu coração está tranquilo aqui. Eu sei o que nós estamos celebrando. Eu sei a quem nós estamos celebrando. Mas essa nova Páscoa, essa Páscoa verdadeira, essa Páscoa mais real que nós devemos celebrar, eu garanto a você, você não a celebra como deveria. Eu lhe digo,
O cristão deve celebrar a Páscoa? A pergunta. Qual Páscoa? Não, pastor, eu sei qual é a verdadeira. Sabe? Pois eu lhe digo, você não celebra ela. Ainda que devesse celebrar. Então, de fato, o que nós vamos falar aqui, de uma certa maneira, é uma denúncia para nós como igreja, irmãos. Essa é uma oportunidade, um dia apropriado para denunciarmos a nossa falta de observância da verdadeira Páscoa. E eu lhe garanto, nós falhamos muito em observar a verdadeira Páscoa. Então, esse sermão tem um tom de denúncia, mas ele também tem graça. Porque não tem como falar de Páscoa sem graça. Não existe Páscoa sem a graça. É impossível. É impossível. A Páscoa, ela é uma das festas mais ricas e profundas das Escrituras. Jesus, por vezes, peregrinou para observá-la. E, inclusive, a última dessas peregrinações para observar a Páscoa, o nosso Senhor Jesus foi morto na exata data dessa festividade, como narra o Evangelho de João, no capítulo 19, verso 4. Você acha que é uma coincidência Jesus ter morrido justamente no período da Páscoa? Ou uma providência? Uma coincidência ou uma providência? Uma providência. Não é sem razão que Jesus morre na Páscoa. Embora muitos hoje associem a Páscoa a esses símbolos comerciais, né? Tava até lá em casa, nós compramos um ovo de chocolate para a Catarina, compartilhando com vocês. Aí a gente ia falar para ela, olha filha, esse ovo de chocolate, aí depois, ele não significa, não tem nada a ver com a Páscoa. Filha, esse ovo de Páscoa não tem nada a ver, de chocolate. Porque está tão atrelada essa ideia, que a gente corre o risco de misturar as coisas de fato. Mas é ovo de chocolate e não tem nada a ver com a Páscoa. O texto de Êxodo que nós acabamos de ler nos revela a sombra da verdadeira Páscoa. Ora, pense assim comigo. Imagine que você está numa noite escura. Imaginou? E que você está andando numa esquina. E que de repente uma outra pessoa está vindo na outra esquina. Pode ser um ladrão, pode ser um amigo, mas você não consegue ver a pessoa. Mas você sabe que é uma pessoa. Por quê? Porque você vê a sombra projetada no chão enquanto você caminha. Está lá a sombra e você vê que a silhueta é a silhueta de quê? De uma pessoa. Então você sabe, uma pessoa está se aproximando, mas você não sabe quem é. Agora imagine que a pessoa chegue e ela é a sua amiga ou seu amigo. Aí você vai, se joga na sombra e diz assim, muito bom lhe ver. Isso faz sentido? Ou você vai cumprimentar a pessoa que projeta a sombra? Você vai cumprimentar a pessoa, porque a pessoa é a realidade. A Páscoa é apenas a sombra da pessoa para a qual ela aponta, que é Cristo. Deu para compreender isso? A Páscoa é apenas um tipo, uma sombra, que aponta para a verdadeira realidade, que é Jesus. Páscoa é sobre o amor protetor de Deus, que impede a morte. Porque não é isso que ele faz no Egito? Ele impede a morte. Em Cristo, que é a realidade, também nós somos libertos da morte. Para o cristão, portanto, e é nesse sentido que eu denunciei aos irmãos que nós não celebramos a verdadeira Páscoa, que nós estamos por vezes enganados, achando que por observar essa festividade ou esse dia, nós estamos celebrando a verdadeira Páscoa, enquanto não. Para o cristão, a Páscoa não é apenas um feriado anual. Não é. Mas é uma realidade vivida semanalmente, onde o seu clímax é o domingo, o dia do Senhor. Por que nós damos tanta importância para uma data como essa? E por vezes não damos a mesma importância para o domingo, o dia do Senhor. Porque todo domingo nós somos convocados pelo próprio Deus a celebrarmos a verdadeira Páscoa.
Mas a gente, com tolice, faz separação e distinção entre dias e dias. Não estou dizendo que com isso nós não podemos observar um dia para, de forma especial, como estamos fazendo agora, refletir sobre isso. Mas certamente é verdade que você não pode considerar esse domingo como melhor do que o domingo que passou e como melhor do que o domingo que virá. Porque nós não fomos chamados para exaltar a Páscoa como uma data única e exclusiva. Mas nós fomos chamados para, sim, celebrarmos a Páscoa verdadeira, que é Cristo, todo domingo, dominicalmente. Todo domingo. Tem gente que só vem no domingo de Páscoa porque tem o café da ressurreição. Só vem no domingo de Páscoa porque soa com uma aura mais especial. Mas falta todos os demais domingos do culto que o Senhor está chamando para a verdadeira Páscoa. O Senhor nos chama para a Páscoa todo domingo, para celebrar a sua ressurreição. Porque é isso que a Páscoa significa, é para lá que a Páscoa aponta. Você conseguiu compreender isso? Mas agora nós veremos isso nas Escrituras e não apenas nessa explicação aqui geral, porque você pode dizer, ora, isso aí falar, todo mundo fala. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? Então, avançando aqui, eu quero que você olhe novamente para Êxodo 12, verso 12 e 13, só para a parte final mesmo, para a gente entender o contexto aqui do que Jesus está falando, do que o nosso Deus está falando. Olha só o que diz Êxodo 12, 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal. Está vendo? Sabe o que significa sinal? A mesma ideia de sombra, a mesma ideia de tipo. O sangue é um tipo, é uma sombra, é um sinal. Ele não é a realidade, mas ele aponta para algo real. Então eu já adianto para você, mas daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para você, e você vai responder certo. Eu vou saber se você está prestando atenção ou não. Mas eu já adianto para você que ninguém naquela noite no Egito foi salvo pelo sangue do cordeiro animal que foi passado nos umbrais da porta. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Não vou repetir. Depois eu vou perguntar para você, você vai ser envergonhado se você não prestou atenção. Historicamente, o povo de Israel viveu cerca de 4 séculos como escravo no Egito. Irmãos, não estou falando de 4 anos, nem de 40 anos, mas estamos falando de 4 séculos vivendo como escravo ali no Egito. E diante da dureza do faraó, que não libertava o povo de Deus no Egito, Deus enviou aquelas 10 pragas que comentamos há pouco, que não foram apenas castigo sobre o povo, mas foram, de fato, o juízo de Deus. Olha para o final, olha para o texto, principalmente no verso 12, o final do verso 12. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, o que está acontecendo no Egito? O juízo de Deus. Deus está executando o juízo dele. Ele está dando um basta, como ele sempre faz na história. Não ache que você vai viver nos seus pecados e Deus não vai lhe dar um basta. Deus sempre vem com juízo para aqueles que querem viver na dureza do seu coração. Deus deu um basta para Faraó. E qual era a característica do Faraó? Coração endurecido pelo pecado e pelo engano. Todos nós que temos o coração endurecido pelo pecado e pelo engano, não nos enganemos. O Senhor vai trazer a luz e vai dar um basta para isso. Que isso seja para o nosso bem e não para a nossa perdição. Mas para Faraó, foi para o próprio juízo dele. É claro, você vê isso aqui. Cada praga desmoralizava um falso deus do Egito. Eu não tenho como citar para você. Mas, por exemplo, você sabe que existia o deus Nilo, porque o Nilo é o principal rio que corta o Egito. Era o rio que fazia com que o Egito fosse fértil. E eles acreditavam que aquele rio era um deus. E o que Deus faz? Deus transforma a água do Nilo
em sangue. Deus faz com que a vida que surgia do Nilo vire morte. Deus faz com que o Nilo que irrigava as plantações mate as plantações. Você talvez não tenha noção do quão prejudicial para a economia daquele povo e para a questão de sustento, subsistência daquele povo, quão prejudicial foi isso. Porque o Nilo era a principal fonte de subsistência deles. E agora o Senhor disse, ele não é Deus, eu sou Deus. Porque qual é a nossa tentação? A nossa tentação é adorar as coisas criadas ao invés do Criador. Essa é a nossa tentação. E Deus está dizendo, o Nilo não é Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu fiz o Nilo e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Você sabe também que no Egito se adorava o Amon-Ra, o Deus Sol. Eles acreditavam que o sol era um Deus. Mas se nós lemos o relato de Gênesis, quem foi que colocou os luminares no céu? Quem foi que fez o sol? Quem foi que fez a separação das águas? Então quem foi que fez o Nilo? Você percebeu que a nossa tentação é adorar as coisas que Deus criou, em vez de adorar o Deus Criador? Você percebe isso? Nós transformamos a criação de Deus em deuses e nós nos curvamos diante disso. Era assim que o povo no Egito estava vivendo. E Deus diz, não, eles não são deuses, eles são coisas criadas. E por serem criadas por mim, eu vou fazer o meu juízo sobre elas. E Deus faz juízo ali, provando que Ele é o Senhor Supremo e o único e verdadeiro Deus sobre toda a terra. É importante também entender, como já dissemos, que Deus não está apenas libertando o povo de Israel, porque toda graça de Deus ao nos libertar envolve um juízo de Deus sobre o pecado. Então Deus está exercendo juízo enquanto liberta o seu povo. Você acha que foi libertado do seu pecado sem juízo? Você acha que o seu pecado não teve condenação? Eu lhe pergunto, o seu pecado teve ou não teve condenação? Teve, mas a diferença é que não recaiu sobre você, recaiu sobre Cristo. Assim como aqui na Páscoa judaica, essa primeira Páscoa, onde havia um cordeiro morto, ali o anjo da morte entendia que a morte já havia sido realizada ali. E ele não tinha ninguém para matar, porque alguém já tinha morrido no lugar daquele outro que deveria morrer, do primogênito. Você deu para entender essas correlações? Eu quero que você olhe para Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, dá uma avançadinha aí, capítulo 33, verso 4, para que você compreenda que, de fato, o que o Senhor está exercendo ali sobre o povo no Egito é juízo. Números 33, 4. Diz assim, falando sobre o que aconteceu no Egito depois da 10ª praga. Olha que cena, irmãos. Olha que cena. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, estes quem? O povo do Egito que não teve o seu sangue passado nas portas, que não confiaram no sangue do cordeiro. Imagina a cena deles enterrando os seus primogênitos. Imagine a desolação, imagine o choro, imagine o clamor, imagine o desespero que esse povo estava passando. Se a gente sofre quando um bebezinho ou uma criança morre, imagine várias. Era um contexto de total lamento. E olha o que o verso 4 ainda diz. A quem o Senhor havia matado entre eles. O nosso Deus é um Deus de justiça. A gente esquece isso por vez. O texto continua dizendo, também contra os deuses, o Senhor executou juízos. Então, juízos no plural e também. Ou seja, o juízo foi tanto para o povo incrédulo, quanto para os falsos deuses. O que mostra para nós que Deus não faz separação. Se nosso coração se curva a um falso Deus, a um ídolo, o Senhor vai exercer juízo sobre o ídolo, mas vai exercer juízo também para quem se dobra ao falso ídolo. Então,
há juízo de Deus, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus, sim, de justiça. A 10ª praga é essa, a morte dos primogênitos. E ela foi a mais devastadora. Ela atingiu a todos, pois tanto os egípcios quanto os israelitas eram pecadores sob o julgamento de Deus. No entanto, Deus providenciou um caminho de salvação através da instituição da Páscoa, a Pessat, que significa exatamente isso, passagem. Foi o próprio Deus quem passou, tanto exercendo o juízo, como o próprio Deus que passou, libertando aqueles que são dele. A passagem, ou a Páscoa, tem a ideia de um ato de proteção divina. A imagem que pode aparecer aqui é semelhante à de uma ave que voa, paira sobre o seu ninho, abre as suas asas para defender os seus filhotes. Isso tem mais a ver com Páscoa do que coelhos. O Senhor que abre a sua mão sobre o seu povo e protege o seu povo da morte. O povo guardado na mão da providência de Deus. Deu para compreender isso? Isso é a Páscoa, irmãos. A mão do Senhor guardando o seu povo. Um Deus que se relaciona. Porque Deus não resolveu isso distante. Ele desce e passa. Ele resolve. Ele faz aquilo que nós não poderíamos fazer. Isso é a Páscoa. O povo era incapaz de sair do Egito, mas Deus liberta o seu povo de lá. Ele intervém. Nunca ache na sua soberba que a sua salvação depende de você. Nunca ache na sua soberba que você tem força suficiente em si mesmo para se libertar das garras do seu pecado. Nunca ache que você tem um potencial que só precisa ser despertado. E que a cruz dá a possibilidade desse potencial bondoso no seu coração de ser vivido por você. Não! Nós somos maus. Nós somos terríveis. Nós somos pecadores indignos. Nós não temos força para sair do Egito. E ai de nós, se o nosso Senhor não nos livrar das mãos do perverso Faraó. Irmãos, o Egito representa todo o sistema do mundo caído. O Egito é só um tipo também de toda a realidade que nós vivemos atingida pelo pecado. Ainda que nós tenhamos, como o povo de Israel, saído do Egito de Faraó, nós ainda vivemos num mundo que é um Egito. Faraó representa aqui a resistência do coração humano ou a dureza do coração humano. Como diz Romanos 9, no verso 17 e 18, o Senhor Deus dizendo: eu endureci o coração de Faraó, para que o meu nome fosse glorificado por meio disso. E só o Senhor que endurece o coração pode quebrar o seu coração duro. Quando a gente pensa que o Senhor endureceu o coração, não pense que Faraó só se tornou mau e perverso porque Deus endureceu o seu coração. Isso é um jeito errado de pensar. O que o Senhor fez com Faraó foi não livrá-lo. E isso é endurecer o coração. É permitir que nós caminhemos em estado de perdição sem a intervenção da mão de Deus. Se fôssemos colocar dentro do cenário aqui de Israel, todos ali têm um coração endurecido, irmãos. Agora, quando Deus decide salvar o seu povo, Ele está quebrando o coração duro. Mas quanto àqueles que Ele não decidiu salvar, Ele está endurecendo o coração deles, que significa apenas deixá-los segundo o curso do seu próprio coração. Isso é endurecer. Sabe qual é a pior coisa que o Senhor pode fazer conosco? A pior coisa que Deus pode fazer conosco é permitir que pequemos em paz. Em falsa paz, obviamente. Mas permitir que pequemos
sem o doce, sem o gosto amargo do pecado. Essa é a pior coisa. A pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos abandonar ao engano do nosso próprio coração. É aquele velho pensamento da graça barata. Aí eu peco e Deus sempre me perdoa quando eu peço perdão. Será que o teu Deus é o Deus da verdade? Será que o teu Deus é o Deus da santidade? Será que o teu Deus é o Deus da justiça? Será que o teu Deus é o Deus que não poupou o próprio filho? Que a ira dele contra o pecado é tão grande que a justiça dele se manifestou na carne do filho? Será que o seu Deus é o Deus da Bíblia mesmo? Ou é o Deus que você construiu segundo o seu próprio pensamento? A pior coisa que Deus pode fazer, depois de você ler com calma Romanos 1, leia Romanos 1 até como uma meditação. Lá o texto diz que a pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos entregar aos próprios desejos do nosso coração. Essa é a pior coisa. Se Deus não te incomoda quanto aos teus pecados, você corre o grande risco de estar sendo entregue a eles. E é isso que significa o abandono de Deus. Então tome cuidado, se não há arrependimento, se não há, irmãos, mudança, se não há tristeza quanto ao pecado, você pode estar realmente endurecido, com o seu pecado calcificado. Tome cuidado. Que o Senhor Deus te dê arrependimento nessa manhã. Clame a Ele para que Ele quebre o seu coração. Clame a Ele para que Ele não permita que você seja tal como o Faraó, que tem o coração endurecido. Peça a Deus que quebre hoje e que transforme hoje, porque Ele pode fazer hoje. Romanos 3, 19 a 23, você conhece bem, narra a perdição humana. No verso 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No verso 19 e 18 em diante vai dizer que não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Deus foi injusto ao trazer juízo sobre o Egito, sim ou não? De modo nenhum. Todos ali mereciam. Todos ali receberam o devido castigo pelos seus pecados. Inclusive os primogênitos, porque a gente tem a tendência errada de pensar que as crianças não são pecadoras, mas são. Como diz o salmista Davi, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então o seu filho, mesmo sendo um bebê, é um pecador. Sendo um adolescente ou uma criança, é um pecador. E quando o Senhor Deus passa ali matando os primogênitos, Ele está exercendo juízo e justiça santa. Deus não está fazendo nada de errado. Deus não precisa se explicar para você. Deus não precisa dar motivos pelos quais Ele fez. Mas Ele o fez, porque Ele pode fazê-lo. E alguém pode achar terrível os primogênitos terem morrido fisicamente. Ah, que Deus terrível! Mas sabe o que é mais terrível? É quando uma pessoa morre fisicamente e ainda está morta espiritualmente. Morrer fisicamente não é terrível, irmãos. Morrer fisicamente não é o monstro. Deus não é mau por permitir que a vida seja cessada por aqueles que morrem fisicamente. Mas a grande perversidade é do nosso coração, da nossa alma, que não se arrepende. Fomos nós quem nos matamos espiritualmente no Éden. E ninguém pode culpar Deus da morte espiritual que nós vamos sofrer, que todos vão sofrer se não se arrependerem. Essa é a pior morte. A morte da alma.
a eternidade na condenação, a eternidade no inferno, inclusive onde o diabo vai estar lá sendo queimado também. Porque ele não é nada, ele vai ser julgado por Deus, juntamente com aqueles que não se arrependeram. A 10ª praga não é injusta, irmãos. Ela revela que todos estão debaixo do juízo de Deus. A pior morte não é a morte física. A pior morte é a espiritual. Se nós morrermos, ou se os nossos filhos morrerem, que nós tenhamos a certeza que pregamos o evangelho a eles e que eles estão caminhando para o céu. E se você morrer, e se daqui a pouco for a hora da sua morte? Porque nós estamos sujeitos a isso, não estamos? Suscetíveis a isso. Recentemente saiu no jornal uma daquelas notícias que a gente não espera, mas sempre assusta. Um jovem saudável de tantos anos casou, no dia seguinte morreu. Explicação? Nenhuma. Nenhuma. A vida dele foi vindicada. E quiçá nós, ao sairmos daqui, diante de quantos perigos nós estamos expostos. Mas morrer fisicamente não é terrível. A gente tem que perder esse medo da morte física. A gente tem que perder esse medo, mas só pode perder esse medo quem tem a certeza da vida eterna em Cristo. Então, literalmente, irmãos, o capítulo 12 de Êxodo é para nós uma mudança drástica. É o nascimento de uma nação com um novo calendário. O mês da Páscoa, que é conhecido como mês de Nissan, tornou-se o principal dos meses, que simboliza um novo tempo e uma nova identidade para o povo. Olha o que diz o nosso texto em Êxodo 12, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E esse novo tempo, essa nova realidade, essa nova identidade adquirida, é adquirida por o sangue de um cordeiro animal, em certo sentido. E você deve entender, portanto, que a mensagem central desse texto, a mensagem central de Êxodo 12, reside onde? No sacrifício substitutivo. O primogênito era para morrer, mas aí vem um cordeiro e morre no lugar dele. E o sangue desse cordeiro passado na porta livra o primogênito da morte. Então você tem uma substituição. Uma morte por uma vida. É isso. Uma morte por uma vida. Então nós temos 3 elementos aqui que vocês precisam observar nesse texto. O primeiro elemento é o cordeiro. O cordeiro ele deveria ser macho. Ele deveria ser de 1 ano e sem defeito. Por quê? Porque ele deveria prefigurar a perfeição do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 5 do nosso texto. Êxodo 12, verso 5. Exatamente isso. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser também um cabrito. Perfeito, sem defeito. O primeiro elemento é o cordeiro. O segundo elemento é o sangue. Porque o texto diz que esse sangue devia ser colocado nos batentes das portas. E ele não bastava ser derramado. Ele deveria ser apropriado individualmente por aquela família. Ao ver aquele sangue nos umbrais da porta, então o destruidor que iria passar livraria aquela casa da morte. Ele não entraria. A ideia é a seguinte: por que o destruidor não entraria naquela casa? Porque o sangue estava na porta. E o que significa isso? Uma morte já tinha acontecido. Por isso ele não precisava matar. É a morte substitutiva. Por isso que ele não entraria. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. É essa a ideia. Olha o que diz Êxodo 12, o nosso texto, verso 7. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Agora olhe para o verso 12, que é o verso final. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
é o juízo de Deus. E o terceiro elemento é a refeição. A comida deveria ter pães sem fermentos e ervas amargas. O que significa as ervas amargas? Olhe para o verso 8, por gentileza. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. O que é a erva amarga aqui? É para que o povo, por meio dessa degustação, pudesse de fato e literalmente degustar ou lembrar do amargor do pecado e da escravidão no Egito. Por isso as ervas amargas. Para lembrar do amargor do pecado e da escravidão. E por que os pães sem fermentos? Porque tanto o pão sem fermento, o próprio texto responde, simboliza a rapidez com que esse pão é preparado, porque não tinha dona Benta na época, né? Então, para um pão fermentar, era necessário ter tempo para isso. O pão sem fermento é a comida dos peregrinos. É uma comida para quem precisa comer rápido e logo ir embora. É essa a ideia. Mas em segundo lugar, também está contido aqui pela fidelidade canônica, o pão sem fermento significa o pão sem pecado. Que Cristo é esse pão. O pão sem pecado, do qual nós nos alimentamos. Porque o fermento na Bíblia, por vezes, tem esse significado do pecado. Tem vezes que o fermento na Bíblia não significa pecado, tá bom? É importante para que você não atribua isso a todas as vezes. Por exemplo, o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é como fermento, que leveda toda a massa. Então aqui o sentido é positivo. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É o pecado no meio da igreja. E é esse sentido aqui que nós temos no texto da Páscoa. Ou seja, que o pão sem fermento é o pão da vida, Jesus Cristo, sem pecado. Sem pecado. E é uma refeição rápida, por quê? Porque o povo naquela noite deveria comer e logo fugir. Porque quando Jesus matasse os primogênitos, iria haver uma calamidade e o faraó ia dizer assim, vai-te embora, vai. Quase que desistindo. E leva tudo o que você quiser. E é assim que acontece. Então o povo deveria ir rápido, porque lembra, qual é a inclinação do coração de faraó? Ser duro. Se passasse um pouquinho de tempo a mais, se eles não fossem depressa, isso imaginando numa hipótese aqui, o coração deles se endureceria de novo, como foi todas as outras vezes que foram tentados. E mesmo com a morte do filho dele, ele não iria ceder, porque nós somos inclinados a essa perversidade. Deu para entender isso? Então o povo teria que sair depressa dali, é como eles fazem. A despeito de toda a pressa, eles vão. O Senhor diz, vão logo. Quando eles chegam, dado ponto, o mar lá, impedindo eles de passarem. Aí eles pensam, a gente veio com pressa para quê? Se tem um mar aqui impedindo a gente de avançar. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez, nós não podemos nos livrar do Egito. Nós não podemos nos salvar. Só Deus pode chegar ali e abrir o mar e dizer, eu estou fazendo isso. Eu estou livrando você. Eu estou resgatando você. Assim como só Deus poderia intervir com as pragas, e só Deus poderia retirar a vida dos primogênitos, só Deus poderia abrir o mar, para mostrar em todo esse cenário que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus, do que Deus faz em nosso favor. A salvação não é o que nós fazemos, mas é o que Deus fez por nós, e que nós não poderíamos fazer jamais. Às vezes na sua própria vida, para tomar decisões. Às vezes, para pensar o seu casamento, sua criação de filhos. Em tudo, irmãos, nós somos dependentes de Deus. Para vencer um pecado pessoal. Saiba, eu preciso ajustar minhas finanças. Antes de você pensar nisso, pense que pecado lhe levou até essa condição que você está. Eu preciso ajustar o meu casamento. Antes de querer ajeitar o casamento, pense quais pecados te fez chegar nesse ponto no seu casamento. Sabe por que isso é importante? Porque quando você entende que é um pecado que está por detrás daquela consequência, você vai se lembrar que você não tem força para vencer esse pecado e que você precisa de Deus.
E se por um acaso você vencer a sua dificuldade financeira, por exemplo, ela vai voltar porque o pecado continua lá. Então você precisa confiar em Deus para vencer os seus pecados, em Deus para ter uma vida santa, em Deus para te libertar do Egito. Porque senão teu coração permanece no Egito, mesmo que você ache que você esteja livre, ainda é escravo. Isso é tão interessante porque na história bíblica vai dizer assim, que o povo, depois de liberto, o povo, depois de ter saído do Egito, voltaram para o Egito onde? No seu coração. Irmãos, o nosso coração ama o Egito. Mas a gente precisa amar mais o Deus que liberta. Então, irmãos, o texto prossegue, e de acordo com o que nós meditamos lá no início, nós percebemos então que a Páscoa judaica que nós vemos aqui instituída era só uma sombra que se cumpriu perfeitamente em Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. O nosso Cordeiro Pascual. Você lembra o que diz João Batista em João 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. A sua luta não é contra o sangue, contra a carne. A sua luta é contra o pecado. E só Cristo é o Cordeiro que tira o pecado. Só Cristo é o Cordeiro que tira o pecado. Isso é um louvor. Da boca dos pequeninos, Deus suscita o perfeito louvor. Toda vez que uma criança chorar aqui na igreja, toda vez que uma criança correr aqui na igreja, toda vez que você vê um pai lutando para manter os seus filhos no culto, inclusive à noite ali atrás, lembre-se, eles estão querendo fazer aquilo que Deus mandou que eles fizessem em Deuteronômio 6, que eles educassem o seu filho no caminho. Isso aqui é só uma nota, tá? Que nós oremos pelos nossos paizinhos, inclusive nós nos encaixamos, os pastores, tanto eu quanto o pastor Vantos, estamos nessa luta, e muitos outros pais que estão com seus filhos aqui no culto, que nós sejamos auxílio. Imagine o povo fugindo do Egito com seus bebês. Você acha que todo mundo teve braço para carregar seus próprios filhos? Um monte de jovem solteiro deveria estar participando daquele momento. Um monte de senhora idosa que já tinha criado seus filhos deveria estar ajudando a sair ali do Egito. Pense nisso. Porque o texto vai dizer que toda a congregação deveria ser reunida. Logo, as crianças estavam envolvidas ali. E o sangue era para proteger os primogênitos, as crianças. Logo, o Senhor, Ele tem o desejo de usar a vida dos pais para santificar a vida dos filhos. Verdade ou mentira? Então, que fica uma lição para a gente ter mais graça com os nossos paizinhos aqui no culto, todos eles. E, inclusive, ajudá-los, tá bom? Mas fica como uma nota. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Então, aquele Cordeiro da Páscoa, do Egito, apontava para quem? Para Jesus. Agora, minha pergunta. Alguém lá no Êxodo foi salvo por causa do sangue do Cordeiro animal? Sim ou não? Não. Não foram. Sabe como eles foram salvos, os nossos irmãos lá do passado? A resposta: pela fé no verdadeiro Cordeiro. Eles creram no Jesus que viria. Eles creram no Cordeiro que viria. Aquele Cordeiro que eles mataram aquela noite não teve efeito nenhum. Mas a fé que aquele sangue representava teve efeito. A fé, sim. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Hebreus 10, verso 4. Hebreus 10, verso 4. Diz assim. Você pode ler comigo esse texto? Você achou? Hebreus 10, verso 4. Eu vou ter paciência com você, vamos lá. Hebreus 10, verso 4. O que diz aí? Leamos juntos. Porque é
O sangue de touros e bodes, de cordeiros, de cabritos, pode remover pecados? É impossível. Não foi por causa do cordeiro animal. Foi por causa do Agnus Dei, do Cordeiro de Deus. Foi pela fé no Cordeiro. Você está em Hebreus? Avance para o capítulo 11. Hebreus 11. Leia comigo o verso 24 em diante. Hebreus 11, 24, seguinte. Diz assim. Você pode ler comigo juntos? Vamos lá? Pela fé... Atenção para o verso 26. Ele... Para a leitura. Moisés entendeu o que é ser desprezado por causa de Cristo. Mas Cristo não está no Novo Testamento? Como que Moisés entendeu o que é ser desprezado por causa de Cristo? Como, irmãos? Aquele cordeiro apontava para Cristo. Irmãos, vocês podem ter uma certeza absoluta na sua vida. Ninguém é salvo fora de Jesus. Os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos por sua fé em Cristo. Eles olhavam para o Messias que viria. Nós também somos salvos pela fé em Cristo. Nós olhamos para o Messias que já veio. É só uma perspectiva diferente. Mas absolutamente ninguém é salvo fora de Cristo. Eu vou ler o verso 26 para você. Ele entendeu. Entendeu como? Olha o início do verso 24. Pela fé. Você compreendeu isso? Verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pois pela fé, novamente, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele viu a Cristo, ainda que ele não visse. Ele creu em Cristo, ainda que ele não visse. Ele viu aquilo que era invisível. E no verso 28 ele diz como que ele viu. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram, como por terra seca. Aí o texto vai continuar dizendo que quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles foram tudo devorados pelo mar, engolidos pelo mar. Olha o verso 28. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Então ele não está falando literalmente daquele cordeiro, literalmente daquele sangue, mas está falando que pela fé ele estava vendo, enxergando um outro cordeiro. Ele estava enxergando um outro sangue. Ele estava crendo numa Páscoa mais verdadeira e real. Então a minha pergunta, o cristão celebra a Páscoa? Sim ou não? Sim e não. Depende de qual Páscoa. Nós celebramos a Páscoa judaica? Aquela que é sombra? Aquela que é tipo? Qual Páscoa que nós celebramos? A morte e a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então a Páscoa acontece só nesse domingo de Páscoa? Quando que a Páscoa acontece? Todo domingo? Todo domingo nós celebramos a ressurreição. Todo domingo é a Páscoa de Jesus. A verdadeira Páscoa. Irmãos, não foi nenhuma coincidência o Senhor ter morrido, ter sido sacrificado numa Páscoa, como eu disse, João 19, verso 14. Ele sempre foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que no pacto da redenção, qual é o pacto da redenção? O pacto que aconteceu antes da criação do mundo. O Cordeiro que foi entregue
por nós antes da fundação do mundo. Não quer dizer que ele morreu antes da fundação do mundo, mas quer dizer que ele foi reservado antes da fundação do mundo para esse propósito de morrer. Jesus estabeleceu a realidade da Páscoa durante a última ceia. Nós estudamos isso. Em Lucas, capítulo 22, verso 14 a 20, Jesus encerra uma Páscoa e começa a outra. Jesus celebra a Páscoa judaica e depois ele começa a nova Páscoa. Qual é essa nova Páscoa? Quem sabe a resposta? Eu ouvi aí de modo... É isso, falem com fé. Falem pela fé. Qual é a nossa Páscoa? A ceia do Senhor. Foi o próprio Jesus que disse, essa Páscoa se cumpriu. Porque esses cordeiros aqui, eles sempre têm que voltar a serem mortos, porque eles não ressuscitam. Mas esse cordeiro que eu sou, vai entregar um sacrifício único e definitivo, uma única vez. Deu para entender isso? Então o que acontece? O Senhor substitui, em certo sentido, ou melhor, cumpre o significado. A sombra do cordeiro animal, pelo contraste, eu vou usar essa expressão, com o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue que foi entregue de uma vez por toda por nós. Representando o seu corpo e o seu sangue oferecido uma vez por todas por nós. Portanto, para o cristão, a ceia é a nossa celebração pascual. Lembra quando nós dizemos no início aqui que você não guarda a Páscoa como deveria? Porque tem muitos irmãos aqui que não guardam o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, como deveria guardar, e que não celebram a ceia ou não encaram a ceia com sinceridade. É muito importante, irmãos, o nosso culto público à noite. A ceia do Senhor para nós é o vivenciar daquilo que o Senhor Jesus instituiu como ordenança. Logo, se nós não estamos obedecendo a essa ordenança, nós estamos, de fato, desobedecendo o próprio Cristo. A ceia não pode ser tratada com desdém, nem pelos que estão presentes, e nem pode ser tratada com desdém para aqueles que se ausentam da comunhão por qualquer razão e motivo. Então tem gente que gosta do feriado da Páscoa. Mas tem gente que não celebra e não ama a Páscoa, que é a ceia do Senhor. Sabe quando a gente vai celebrar verdadeiramente a Páscoa? Hoje à noite, na mesa da ceia do Senhor. Então, Êxodo 12, eu peço que você volte. O verso 14 diz assim, estamos caminhando para o fim. Este dia lhes será por memorial. Olha o que diz o verso 14. E vocês o celebrarão. É uma ordem, tem que celebrar esse dia. Como festa ao Senhor. De geração em geração ele repete. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Bom, então está dizendo que a gente deve celebrar a Páscoa para sempre. Como que a gente vai celebrar essa Páscoa para sempre? Nós a celebramos. Em Cristo nós celebramos a Páscoa para sempre. Porque toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos celebrando a Páscoa verdadeiramente. E mesmo quando Jesus voltar, nós vamos celebrar a mais sublime de todas as Páscoas, com a presença dele, na mesa do banquete maravilhoso, na mesa farta do Cordeiro de Deus. Essa ceia vai ser celebrada para sempre. Eu quero convidar você para 1 Pedro agora, para o capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. A ler comigo o verso 18 e 19. Diz assim. 1 Pedro 1, 18 e 19, passo a ler agora. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro,
que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha como é chamada a nossa vida por Pedro, antes de Cristo. Vida inútil. Tem gente que fica com saudade do Egito, né? Ah, quando eu era do mundo, eu dançava forró, com todas... Tem essas histórias assim? Você nunca ouviu, não? Uma pessoa falando isso? Rapaz, eu era perigoso, que me amarrasse. Você nunca ouviu isso, não? Irmãos, pelo amor de Deus, vida inútil. É gente que não ama a novidade de vida. É gente que não abraçou a novidade de vida. É gente que não celebra a nova vida em Cristo. Pedro chama a nossa vida sem Cristo de vida inútil, porque de fato é isso que ela era. Mas agora, pelo precioso sangue de Cristo, que nós podemos lembrar desse precioso sangue na ceia do Senhor, nós lembramos que fomos salvos por um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha a expressão, sem defeito e sem mácula, tal como lemos no Êxodo. Aquele cordeiro apontava para esse cordeiro que Jesus é. Eu convido você mais uma vez para 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. E com esse texto, eu gostaria de mostrar para os irmãos que nós temos uma exortação, sim, para que celebremos a Páscoa. Lembra da nossa pergunta? O cristão deve ou não celebrar a Páscoa? Paulo vai dizer que sim, mas a verdadeira Páscoa. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8 diz assim: joguem fora o velho fermento. O fermento aqui significa pecado. Então joguem fora o quê? O pecado. Para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, olha essa associação maravilhosa, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, temos que fazer o quê? No verso 8? Celebremos a festa. Devemos sim celebrar a Páscoa, mas a Páscoa que Cristo é, a Páscoa do Cordeiro de Deus, a Páscoa de Jesus, a Páscoa que é celebrada com vinho e com pão. Ele diz, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Quem é esse pão da verdade? Quem é esse pão da sinceridade? É Jesus, irmãos. Ele é o pão de quem nós nos alimentamos. Você percebe que 1 Pedro diz que fomos salvos pelo sangue de um cordeiro? E você percebe que 1 Coríntios 5 vai dizer que nós devemos comer o pão sem fermento, o pão sem pecado? É o vinho e o pão que apontam para o cordeiro que foi entregue de uma vez por todas. Quando nós estamos ceando, nós estamos desfrutando do banquete da comunhão na mesa do rei. Nós, que deveríamos sim comer as migalhas que caem da mesa, nós deveríamos sim comer as migalhas que caem da mesa, e isso já seria bênção para nós, como cachorros. Mas ele não faz isso. Ele nos chama para nos assentarmos à mesa com ele. E de maneira digna participarmos da festa. Nós comemos como amigos do rei. Você entende isso? Essa é a verdadeira Páscoa. Hebreus, capítulo 10, eu não peço que você abra, só que escute. Do verso 10 ao 14... vai dizer que nessa verdade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso é tão interessante. O autor vai dizer em Hebreus 10, do verso 10 a 14, que, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Ou seja, na Páscoa judaica, cordeiros são mortos, são mortos, são mortos, são mortos e nunca remove pecado. Mas, no verso 12 vai dizer, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E o que significa assentar? Descansou. A obra dele é tão completa,
que ele não precisa fazer mais nada, ele descansa. E agora o Senhor está assentado à destra de Deus, governando toda a terra. Você entende isso? O Cordeiro venceu. Se ele está assentado à destra de Deus, é porque o sacrifício dele foi aceito. Por isso que ele foi ressuscitado. A ceia para nós não é uma repetição do sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi único e suficiente, de uma vez por toda, como diz o texto que nós acabamos de ler. Mas a ceia é sim um memorial da verdadeira Páscoa. O Cordeiro que foi entregue por nós tira o pecado do mundo. E ele voltará, porque ele vive. Sabe qual é a aplicação de tudo isso que nós ouvimos? Não há mais necessidade de nenhum outro cordeiro. Não há. Todos os demais cordeiros que foram oferecidos na Páscoa judaica permaneceram mortos. E por isso eles tinham que sacrificar repetidas vezes. Repetidamente eram sacrificados. Mas o Cordeiro de Deus, ele morre uma única vez. E ele não permaneceu morto. Porque a sua ressurreição é a prova de que o seu sacrifício foi aceito. A sua ressurreição é a declaração pública de que a morte foi vencida, de que a redenção foi consumada, de que uma nova criação já começou e que nós não temos saudade daquela velha vida inútil que nós vivíamos, porque andamos em novidade de vida com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por quê? Porque celebramos a Páscoa? Porque Cristo é nossa Páscoa. Porque o dia de domingo é o dia em que o túmulo ficou vazio, e por isso nós guardamos o domingo. Foi no primeiro dia que a vida irrompeu onde antes havia morte. Assim, para nós, irmãos, o resumo de tudo isso é que cada domingo da ressurreição é a nossa Páscoa. É o dia que celebramos não apenas o fato de termos sido poupados do juízo, porque nós não fomos apenas poupados do juízo de Deus ou da ira de Deus, nós fomos conduzidos à vida. Então tem muita gente que se alegra por ter sido poupado do juízo, mas não se alegra por estar sendo conduzido à vida. E ser conduzido à vida é buscar a comunhão com os nossos irmãos, é buscar uma vida de leitura da palavra, de oração. Não é só dizer, eu fui livre da condenação, mas é dizer, eu também posso desfrutar da libertação. Não é só eu fui livre da condenação, mas eu posso me alegrar na libertação. E tem gente que acha que o cristianismo é isso, ser livre da condenação. E por isso não se alegram com a libertação. Você entende a diferença? Se alegrar com a libertação é considerar o dia da ressurreição como ele deve ser considerado. Em Apocalipse 1, verso 17 e 18, Jesus fala de si mesmo. E preste bastante atenção, esse é o último texto que eu lerei. Ele diz assim, Apocalipse 1, 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteve morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. Num domingo como esse, o Salvador ressuscitou. E pela graça, todo domingo, nós podemos nos alegrar e celebrar a ressurreição do Senhor. O Cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, o juízo foi satisfeito, a morte foi vencida e o túmulo está vazio. Mas o trono não. Ele reina. E o Senhor, Jesus, certamente, voltará. Ele voltará, porque vivo ele está. Como você pode aplicar isso na sua vida? Eu vou fazer uma única aplicação, ainda que no decorrer do texto nós tenhamos feito várias.
Nós aplicamos dizendo, por exemplo, que você não pode se salvar sozinho. Você precisa da intervenção de Deus. Então não confie no seu próprio braço para a sua salvação. A salvação vem do Senhor e pertence ao Senhor. Só Ele intervindo. Mesmo na sua santificação, não ache que você tem força em si mesmo para vencer os seus pecados. Só Deus pode lhe ajudar a lutar contra os seus pecados. Você também percebeu que nós temos uma inclinação forte para voltar para o Egito. Nós não precisamos voltar geograficamente para o Egito, mas nós voltamos continuamente no Egito no nosso próprio coração. Isso é perigoso, portanto saia de lá, pois de lá o Senhor já te tirou. Saia do Egito. Saia do Egito dos seus pecados. Nós também vimos que há uma tentação muito grande no nosso coração de adorarmos as coisas criadas em vez do Criador. Nós queremos adorar as coisas que Deus nos dá, ao invés do Deus que dá. Assim como o povo no Egito adorava o Deus Sol, adorava o Deus Nilo, que eram coisas criadas por Deus. Mas Deus vai castigar todos os falsos deuses, porque a Bíblia diz que Ele fez aquelas pragas virem para destruir os falsos deuses, mas também para trazer juízo sobre todos os que adoram os falsos deuses. Então não ache que na falsa idolatria do seu coração você será poupado, que você abandone os falsos ídolos do seu coração. Também vimos que nós devemos viver uma vida sem pecado, como um pão sem fermento, que foi lavado por um sangue puro. E diante dessa última verdade, a aplicação clímax daqui da nossa meditação, da nossa reflexão é: não despreze o domingo, o dia do Senhor. Todo domingo é domingo de Páscoa. Todo domingo é celebração da ceia. Com isso, no decorrer da sua semana, fica aqui o desafio para que você prepare o seu coração continuamente para esse dia de adoração. Você pode fazer assim: na segunda e na terça-feira, você pode comer as ervas amargas. Sabe o que isso significa? Você pode lembrar dos seus pecados, pedir que Deus revele para você onde você tem pecado contra Ele, que Ele traga a consciência dos seus pecados. Você orar para que Ele revele onde você tem falhado na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Pedir para que Ele traga à tona os pontos da sua vida e do seu coração onde você está cego e tem vivido nesse automático, nessa vida cega automática. Na segunda e na terça-feira você pode comer as ervas amargas. Na quarta-feira você pode comer o pão sem fermento. Você pode partilhar da comunhão na oração com outros irmãos. Você sabe que nós temos culto de oração aqui na quarta-feira? Você sabe disso? Você sabe que irmãos se reúnem aqui todas as quartas para orar uns pelos outros? Você sabe que nas quartas-feiras nós confessamos os nossos pecados uns para os outros e oramos uns pelos outros, cumprindo aquilo que diz Tiago 5,16, a fim de sermos curados? Você pode também, na quinta-feira, meditar no sacrifício de Cristo e já ir se preparando para o domingo. Na sexta-feira e no sábado, você pode já ir organizando a sua agenda, não marcando nenhum compromisso que venha a lhe impedir de estar no domingo, no dia do Senhor. O sábado pode ser o dia da sua preparação. Você pode deixar a comida pronta. Você pode deixar as roupas passadas. Você pode colocar as crianças para dormirem mais cedo. Você pode se organizar deixando as Bíblias já próximo à porta. Você pode deixar as chaves no lugar fácil onde você não vai se atrasar. Você pode se organizar para adorar a Deus, porque isso também é santo. E em tudo isso você pode fazer as leituras bíblicas que lhe preparam para o dia do Senhor. Você pode chegar com o texto da meditação, da reflexão da noite já lido, já preparando o seu coração. Você pode encarar todo domingo como uma grande festa. Você pode encarar o domingo como uma grande Páscoa. Você pode encarar o domingo como o apóstolo Paulo diz, como uma celebração. O domingo para nós é sempre uma celebração. O povo de Deus vive em festa, porque ele vive alegre,
porque Jesus ressuscitou. Todos os nossos cultos terminam dizendo isso. Cristo vive, porque nós culminamos com a ceia, o culto. Com isso, não banalize a ceia do Senhor. Não ache que você está em comunhão sem desfrutar da ceia. Não está. É o contrário. Pense assim, olha a lógica de Paulo. As pessoas que estão aqui presentes e que não deveriam estar em comunhão conosco, por mais que elas estejam presentes, elas não devem participar da ceia. Então, se isso é verdade, não ache que você não desfrutando da ceia está em comunhão com essa igreja. A ceia é o sinal da comunhão entre o povo de Deus. Foi o modo que Ele nos deixou para que celebremos e que avaliemos o coração uns dos outros nessa mutualidade. Irmãos, a ceia não é algo banal. Ela é central. Então, com isso, eu espero que você reconsidere. Você percebeu o que nós fizemos? Nós viemos desde Êxodo, percorrendo de alguma forma toda a Escritura, até chegar no clímax de que Jesus é a nossa Páscoa. E Ele nos deu o pão e o vinho, para que dominicalmente, no dia da sua ressurreição, nós celebremos verdadeira Páscoa em comunhão uns com os outros. Tem uma coisa interessante lá no texto de Êxodo 12. Sabe qual é? É que se a família fosse pequena e não conseguisse desfrutar de todo aquele cordeiro, eles deveriam se reunir com a família mais próxima para que pudessem desfrutar daquele único cordeiro, não poderia ter dois. E aí cada núcleo familiar faria o mesmo exercício. Isso não é sem significado. Naquele contexto, era assim, cada um nas suas casas, com aquele cordeiro que apontava para um único cordeiro. Nós aqui temos um cordeiro que somos incapazes de gastá-lo todo. Você entende? Somos incapazes de consumi-lo por completo. Por isso que as nossas famílias devem se unir como uma única família na refeição desse único cordeiro. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Essa é a ceia do Senhor. Nós nos reunimos todos juntos como uma única família na fé e consumimos da carne e do sangue, do corpo e do vinho, para nossa edificação. E com isso anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. E se Ele vem, é porque Ele não está morto. É porque Ele ressuscitou. Aleluia. Maranata, ora vem, que esse seja o nosso desejo.